vídeo aqui é qual abertura usar para sessões de família. Eu sempre gosto de reforçar aqui para vocês nos vídeos que eu compartilho muito do que eu faço. Então não tem algo certo ou errado, ou o jeito que eu faço é o único certo e todo mundo que faz diferente está fazendo errado, ou que esse é o melhor jeito. Não, eu gosto de compartilhar o que eu faço, porque é isso que vocês me perguntam. Isa, qual o diafragma que você usou para essa foto? Como que você consegue chegar nesse resultado? Então eu sempre compartilho com vocês as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço na minha fotografia, beleza? Então, só para evitar mesmo que alguém se ofenda ou ache que tá fazendo errado ou viu outra pessoa falando, tá tudo certo, beleza? Só quero compartilhar com vocês mesmo da maneira como eu curto fazer na minha fotografia de família. Então, falando sobre diafragma, se você não sabe o que é diafragma, você precisa estudar sobre isso, porque não tem um número certo que eu possa falar, eu uso a abertura tal, e aí pronto. Não, cada foto pede um diafragma. Você pode ter um diafragma de preferência, você gostar mais, ter mais agilidade, preferir trabalhar. Tem muito a ver também com as distâncias que você vai fotografar, o quanto de desfoque você quer nas suas fotos, qual tipo de lente você usa. Então tem inúmeras variações e você precisa também pegar as minhas referências aqui, as minhas ideias, as minhas recomendações e adaptar para o que é melhor para você. Eu gosto muito de trabalhar com lentes fixas e uma das características que eu mais amo das lentes fixas é o desfoque que elas permitem. Então eu trabalho com lente 50mm, 1.4, a lente 85mm e essas duas têm desfoques maravilhosos. A 28mm, que também é uma grande angular, né? Mas ainda assim ela tem uma característica de desfoque, o desfoque dela também é bem bonito. Então são as três lentes que atualmente eu uso e amo. E tem vídeo falando sobre elas aqui no canal, também vou deixar aqui pra vocês assistirem. E essas três lentes, como eu falei, têm uma característica de desfoque muito boas por serem lentes fixas e lentes claras, tá? Então elas permitem usar o diafragma 1.4, 1.8, elas têm essa característica, então é muito maravilhoso eu poder usar ali a 50mm no 1.4 e ter bastante desfoque, como eu gosto na minha fotografia. Então essa é a primeira coisa para eu conseguir chegar no meu resultado. Às vezes você com uma outra lente que é, sei lá, 3.5, 4.5, 5.6, você talvez não consiga tanto desfoque, porque vai também dessa característica da lente. Dá pra você adaptar usando as menores aberturas, na verdade as maiores, né, aberturas da sua lente, usando o que é possível e conseguindo usar o máximo de desfoque possível na lente que você tem, tá? Acho que deu pra entender, né? Eu separo normalmente, pra poder fazer esse vídeo, eu gosto de separar em dois tipos de resultados. Um resultado em que o desfoque, ele agrega na foto, então fotos em que eu vou priorizar alguma coisa e o restante pode ficar desfocado e isso vai agregar, porque eu quero realmente a atenção naquela parte ali que está focada, o restante vai fazer parte da composição. E eu tenho uma outra característica de foto em que eu preciso do foco em tudo ou em quase tudo, pelo menos em todas as pessoas, e aí o fundo desfocado, ou eu preciso de tudo focado, e aí eu vou falar pra vocês essas duas diferenças, beleza? Vou falar primeiro das fotos em que eu uso o desfoque para me ajudar na composição e na estética da imagem. Eu amo fazer fotos em que eu desfoco bastante coisa e às vezes até pessoas. Uma coisa que eu faço muito tem pai, mãe e um bebezinho no colo. Às vezes eu pego foco, faço foco, né? Só na criança que tá no colo, eu peço para os pais se olharem ou fecharem os olhos e encostarem a testa e eu tiro a foto da criança olhando para mim e os pais ali de olhos fechados. Então a atenção é no olhar da criança, mas os pais estão ali com um pouco menos de atenção, digamos assim, mais desfocados, mas esse é o objetivo da foto, ter esse desfoque e criar essa composição, esse momento lúdico, e eu curto muito fazer isso. Às vezes eu quero fotografar só as mãos dadas e aí todo o restante que vai aparecer vai estar desfocado. Muitas vezes eu quero fotografar só um detalhe,
só um docinho numa decoração, ou só os cílios de uma mulher assim olhando pra baixo. Às vezes eu quero o foco só na tatuagem, ou só no movimento do vestido, ou sei lá, tem várias coisinhas em que eu posso colocar o foco e o restante vai ficar não desfocado 100%, mas menos focado do que o meu ponto de atenção. E eu gosto muito disso porque leva a atenção ao que realmente importa, ao olhar, ou à mão dada, ou ao sorriso, à gargalhada, ou alguma parte, né? Pode ser um objeto ou alguma parte do corpo, a barriga da gestante, um docinho numa decoração, um quadrinho num quarto. Para conseguir esse desfoque bem específico em uma coisa e menos foco nas outras coisas, mas ainda assim aparecendo, eu uso as maiores aberturas. Então 1.4, 1.8, 2.0 é o meu limite ali para eu conseguir o desfoque que eu quero e para eu focar também onde eu quero e ter desfoque onde eu não quero tão focado. Então eu uso essas aberturas e lembrando, as minhas lentes me permitem chegar nesse resultado. Se a sua lente é uma 3.5 ou uma 2.8, a sua abertura máxima ali que te possibilita nessa lente é o 2.8, tá? Então quanto maior essa abertura, né, menor esse númerozinho, 1.2, 1.8, 1.4, 2.0, 2.2, quanto maior esse diafragma, mais desfoque você vai conseguir na sua imagem, tá? Desde que eu comecei a trabalhar com lentes fixas, eu vi isso e, tipo, não mudei. Então é uma característica que eu gosto muito e as pessoas falam, você não sente falta da lente zoom? No meu caso, não. Por mais que tenha lente zoom clara também, né? Eu prefiro a característica das lentes zoom pra conseguir esses resultados. E aí o zoom sou eu. Se eu quero foto mais perto, eu chego mais perto. Se eu quero foto mais longe, eu chego pra mais longe. E eu também vou mudando as minhas lentes. Então eu quero uma foto mais aberta, eu pego a minha 28 e encaixo. Quero foto mais de detalhe, eu pego a 50 ou 85, tá? E isso é costume mesmo. Muita gente acha que, mas não fica muito corrido trocar de lente? Não, você vai pensando, tipo, preciso trocar de lente, esse momento aqui vai ficar legal, vou fazer tal composição e precisar de outra lente, enfim, então é bem legal mesmo. E o outro jeito, né, que eu gosto muito de fotografar também, e aí é mais uma necessidade de saber mexer no diafragma para conseguir um bom resultado, vocês olham às vezes foto minha de uma família, são as 3 pessoas focadas. Eu não fiz essa foto, às vezes até consigo, tá? Mas a chance de errar é muito maior. Fazer uma foto de 3, 4, 5 pessoas olhando para mim, usando o diafragma 1.4, alguém vai sair desfocado provavelmente. Então, nas fotos em que eu preciso de foco em mais gente ou em mais coisa, eu fecho um pouco mais esse diafragma usando 2.2, 2.8, 3.5, 4. Sei lá o que, eu vou aumentando esse diafragma. Eu não chego a botar diafragmas tipo 5.6, 6. Sei lá o que. Eu costumo ficar ali até 3.5, 4.0, porque a minha lente, por ter uma abertura grande, quando eu vou fechando essa abertura, ela já vai me permitindo não ter, conseguir mais foco em mais camadas, tá? Mas se, por exemplo, se a sua lente for uma 2.8, para você conseguir fotos mais focadas em mais coisa, você vai ter que fechar ainda mais do que eu, porque a abertura máxima da minha é 1.8, então quando eu fecho ele já pega mais foco. Se você tá no 2.8 e já é a sua abertura máxima, tem que fechar um pouco mais do que seria o caso de você estar usando uma outra lente já 1.4, 1.8. Exemplos de foto em que eu preciso mais do foco, né? Fotos de convidados numa festa em que vai ter bastante gente, uma família grandona, quanto mais gente tiver, mais fechado tem que ser esse meu diafragma. Fotos de decoração aberta, que eu preciso pegar a mesa toda, o bolo, o doce, tudo focado, o painel, as bolas, tudo tem que estar focado, eu também fecho bastante o diafragma nesse momento. Foto de quartinho de bebê em que eu quero pegar o espaço todo, eu também uso esse diafragma. Fotos em que eu tenho 2 pessoas e o cenário e eu não quero desfocar tanto, eu também fecho mais. Fotos em que eu tenho 2 pessoas, cenário e as pessoas estão afastadas, eu também preciso aumentar, porque como elas estão em ângulos diferentes, posições diferentes, eu vou ter que focar, reenquadrar, e aí se eu tiver com o diafragma muito aberto, a chance do foco fugir e só pegar uma coisa e não pegar a outra é maior, né? Então é dessa maneira que eu faço as minhas fotos, dessa maneira que eu divido
a minha fotografia e que eu regulo a minha câmera no momento de uma fotografia. Então eu tô ali vendo a sessão, tô com o diafragma ali 1.4, 1.8. Agora eu peço para todo mundo olhar para mim. O que eu faço? Diminuo a velocidade ou aumento o ISO e fecho um pouquinho o diafragma, porque eu sei que mudou. Depois eu vou voltar a fotografar o bebezinho sozinho, quero uma foto do pezinho só e o resto desfocado, eu volto para aquela abertura. E aí fico o tempo todo na sessão mudando o diafragma. Eu não boto um diafragma ali e fico com ele cravado a sessão inteira. Eu vou variando e você precisa ter essa rapidez também de pensar e regular, conseguir o resultado, pede para a pessoa, já muda de novo porque você já quer uma outra coisa. Você gostaria de aprender a tirar lindas fotos ou se tornar um profissional? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário.